As últimas notícias que nós vimos sobre Flávio Bolsonaro, e eu vou comentar algumas dessas notícias, são notícias que sempre apontam para a falência dessa campanha. Essa pré-campanha do Flávio Bolsonaro tem sido uma das pré-campanhas mais vergonhosas que eu vejo na história política brasileira. Eu tô falando assim muito sério e com absoluta imparcialidade. Quando teve a campanha do Jair em 2018, eu considerei o contrário. Eu considerei a campanha do Jair em 2018 uma das grandes campanhas eleitorais que nós tivemos na história do Brasil. Eu fiquei extremamente impressionado pela mobilização espontânea das pessoas em torno da figura do Jair Bolsonaro. Lá na Bahia, que eu acompanhei muito bem, assim, no detalhe, eu via as pessoas indo até os comitês dos candidatos a deputado federal e eleitoral da Bahia, associados ao Bolsonaro, e as pessoas, elas voluntariamente pegavam material que tinha, sempre um material casado, né? Você tinha a cara do deputado federal e a cara do presidente, algumas coisas do Bolsonaro. As pessoas iam pra lá e elas pegavam aquilo ali e elas distribuíam sozinhas, elas faziam outdoor, elas se engajaram muito na campanha de 2018 e foi uma coisa muito bonita de ver, porque foi uma campanha super barata, a campanha do Bolsonaro, e que conseguiu furar o que até então se entendia na política brasileira como sendo a regra de ouro. Qual era a regra de ouro? A regra de ouro é o seguinte: você não consegue nada se você não tiver a máquina. Então todo mundo falava, não, você tem que ter a máquina, porque a máquina... Leia-se a máquina. O que é a máquina? A máquina é basicamente aquela pirâmide eleitoral em que o presidente tem um monte de governadores na sua mão, que tem um monte de prefeitos na sua mão, que tem um monte de deputados na sua mão, que tem um monte de vereadores na sua mão, e os vereadores têm lideranças comunitárias na sua mão. Você tem uma pirâmide eleitoral e essa pirâmide é toda alimentada por dinheiro. É dinheiro de fundo eleitoral, dinheiro de fundo partidário, é dinheiro de propina, é dinheiro de desvio, eles vão irradiando, é dinheiro de emenda, eles vão irradiando nessa pirâmide, e isso é a máquina. Então, se acreditava até 2018 que um candidato sem a máquina, ele não podia vencer, ele simplesmente ia chegar na campanha e ia ser desidratado. E eu conversei com grandes publicitários na Bahia, um dos maiores de todos, que foi o braço direito do João Santana, que foi publicitário do Lula, e ele me disse com todas as letras, não vou dizer quem é, mas ele disse com todas as letras: quando chegar lá, o Alckmin vai tratorar, porque o Alckmin tem obra pra caramba, ele tem a máquina, não sei o quê. Ele falava isso e tomava a minha opinião, como alguém que acreditava que o Bolsonaro ia vencer, como a opinião de um leigo, né? Pô, tem esse moleque aqui que nem sabe nada de campanha, eu sou publicitário, altamente renomado, tô dizendo que a campanha do Alckmin vai atropelar, ela vai atropelar. Não atropelou, né? A gente viu justamente o contrário. A campanha do Alckmin foi atropelada e a campanha de Bolsonaro em 2018 ela foi uma campanha brilhante. Ela teve um vigor extraordinário. E eu falo isso, eu enfatizo isso para dizer que a minha posição não é parcial. Eu não estou dizendo que a campanha do Flávio tá uma merda porque é o Flávio. Não, ele poderia ser o nosso inimigo, nosso adversário, e fazer uma campanha boa. E dizer, pô, realmente, o cara tá acertando aí, tá fazendo uma campanha boa. Mas não tá. Mas absolutamente não tá assim, tá uma vergonha. As notícias que a gente tá vendo é treta familiar, confusão lá com a Michelle, gente dançando, aí tem um gordo, eu vi esse gordo dançando na minha timeline, tipo, dezenas de vezes. Todas as pessoas metiam esse gordo bizarro na minha timeline, aparecia esse gordo dançando várias vezes, eu vi esse gordo várias vezes dançando. O gordão lá. Olha aí, ó quem chegou, ó quem chegou. Nossa, melão. Tá gigante, tá feio. Eu sabia que você vinha falar do meu cabelo. Lógico, velho, o cara de repente uma hora ele tá caindo, tá parecendo, sei lá, Graças a você, ó. Só consegui ter cabelo graças a esse homem aqui, viu? Eu agradeço a ele. Que tá Fala aí, Dedão. Não tá acontecendo nada, tá acontecendo um grande atraso. De gordão. O gordo lá que tava fazendo a dancinha do Flávio Bolsonaro, tô comentando. Como é que é mesmo? Ele faz um bagulho assim. Não é Deus Não, tá imitação ruim. Não sei dançar isso. Pô. Mas é isso, tinha lá o gordo. Eu vi esse gordo assim, tipo, dezenas de vezes na minha timeline. Um cara com a barriga desse tamanho, fazendo uma dancinha assim, aí ele girava assim, levantava a perninha. Uma coisa patética, uma coisa ridícula, absolutamente ridícula. E essa treta aí de Michelle Bolsonaro, que é uma novela rodriguiana. É um grande conto de Nelson Rodrigues. Se Nelson Rodrigues estivesse vivo, ele estava aí escrevendo sobre a família Bolsonaro, porque é uma família pitoresca, né? A
madrasta não gosta dos filhos, os filhos não gostam da madrasta. Aí o filho, o Carlos Bolsonaro, ele tem um sentimento edipiano pelo pai, super esquisito. O cara é absolutamente apaixonado pelo pai, uma coisa estranha. Aí esse cara é maluco porque o pai mandou ele enfrentar a própria mãe numa disputa a vereador e ele enfrentou a mãe dele em nome do pai, então ele tem questões com o pai. Aí o Flávio Bolsonaro, que é um ladrão e um rachador, se apresenta como salvador do Brasil. Aí tem a Michelle Bolsonaro, que não parece flor que se cheire, né? Parece aquelas mulheres, o que se chama de alpinista social. Mulher alpinista, é bonitinha, né? Esperta, cabeça boa, chegou lá, colou num deputado e foi ascender. E agora, bom, ela virou ex-primeira-dama. Então é um contexto todo de coisas pitorescas, de coisas ridículas, de danças ridículas, de propostas idiotas. E é isso que a gente vê nessa campanha do Flávio. Então é uma das piores campanhas que eu já vi. Eu acompanhei muitas campanhas. Eu vi campanha do Lula, eu vi campanha do Alckmin, eu vi campanha do Aécio. A campanha do Aécio em 2014, por exemplo, foi uma campanha boa. O Aécio enfrentou a Dilma ali com uma certa coragem, uma certa energia. Foi uma campanha, não foi uma campanha ruim. Vi essa campanha, vi a campanha de Fernando Henrique Cardoso. Lá no passado, eu acompanhei também essa campanha. E eu nunca vi uma campanha tão ruim. Então a campanha do Flávio está assim, tenebrosa. E não parece que há nenhum anúncio, nenhum horizonte de que as coisas vão melhorar. E isto eu levanto para fazer o contraste com o que a gente está fazendo aqui. Porque quando você pega o que nós estamos construindo, né? Você pega os discursos, entrevistas do Renan, podcast e tudo. E aí você olha e a campanha do presidente, a pré-campanha do candidato presidencial da missão, está alicerçada nisso aqui. É uma campanha que está alicerçada num conteúdo intelectual produzido, que está posto numa revista. Isto aqui faz parte da campanha, porque isso aqui tem ideias sobre direito penal do inimigo, que estão no programa de governo. A gente estava fazendo... agora estamos concluindo, fechando a revisão do programa de governo que vai para o STF, né, que é o oficial, digamos assim, um resumo do livro amarelo. Aí tem o livro amarelo que vai ser lançado aí na convenção de agosto, um calhamaço de 400 páginas sobre proposta. Pô, é negócio sério, você está lidando com um país, você tem que ser sério. E o Flávio não consegue lidar com nada com seriedade, absolutamente nada com seriedade. Mas enfim, e o resultado está aqui. Pode botar. Ei. PP e União Brasil não devem apoiar Flávio Bolsonaro nas eleições presidenciais. Dirigentes da federação formada pelos dois partidos indicam que a decisão deve ser tomada por causa de atritos com o senador e da pressão de lideranças estaduais por neutralidade na disputa pelo Planalto. Bom, deixa eu contextualizar antes de ler a notícia. Um minuto. Essa notícia é uma das coisas mais graves para a campanha do Flávio Bolsonaro que pode aparecer nos últimos tempos. O que a gente está vendo? A gente está vendo esse sujeito ele ser desmontado. A estrutura de poder dele está sendo desmontada. Se você não tem PP e você não tem União Brasil, meu amigo, você perdeu aí... Sabe quantos deputados você perdeu? Você perdeu coisa de 150 deputados ou mais. Não, 150 não chega a 150, mas você perdeu coisa de mais de 100 deputados. É gigantesco aquilo que você perde, e isso é uma continuidade da pressão que o Ciro Nogueira já estava exercendo. A gente fez aqui algumas lives nas quais eu comentei a postura do Ciro Nogueira. Ele tinha passado vários recados para o Flávio Bolsonaro, eu estava passando esses recados para o Flávio Bolsonaro, e o que ele queria dizer era basicamente o seguinte: ô meu amigo Flávio, você tem que cuidar aí do meu lado também. Você não pode querer se livrar de mim para se defender em relação às acusações que estão lhe fazendo do Vorcaro e deixar os seus amigos, os seus aliados a ver navios. Então ele deu um recado muito claro pro Flávio Bolsonaro. Ele ameaçou o Flávio Bolsonaro exatamente disso aí que vocês estão vendo. E a coisa está se confirmando. E ele simplesmente não consegue levantar. E é isso. Tem umas pessoas falando o quê? De que o pessoal está desanimado com o Brasil da Copa. Não vamos falar sobre o Brasil. O Brasil da Copa é uma coisa que me deixou triste. Eu torci muito pro Brasil, fiquei bastante chateado com o que aconteceu lá, né? Mas depois eu comento. 400 páginas não é calhamaço. Pô, pra quem não tem proposta nenhuma é calhamaço, amigo. São 400 páginas de proposta. Nós temos 400 páginas de proposta definitiva, fora mais de 1000 nos 6 fascículos. E isso indica a seriedade do projeto. Ao passo que o Flávio está literalmente sendo
ele está sendo desmilinguido, ele está sendo desmontado, desconstruído em praça pública. Vou ler aqui a notícia um pouco. A federação formada pelos partidos União Brasil e Progressistas não deve apoiar a pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República. Sem uma aliança nacional, a tendência é que os diretórios estaduais das legendas tenham liberdade para apoiar o candidato que consideram mais conveniente em cada estado. A decisão foi influenciada por desgaste na relação entre Flávio e dirigentes da federação nos últimos meses, além da pressão de lideranças estaduais pela neutralidade da disputa no Palácio do Planalto. O que é essa pressão das lideranças estaduais do PP? Eu vou te dizer em relação, por exemplo, à Bahia. O PP tem uma força enorme na Bahia. Quem comanda lá o PP na Bahia é um deputado chamado Cacá Leão. Nós temos um ex-MBL que está no PP, né? que não vai sair do PP, que, enfim, era melhor nem ter comentado desse jeito, mas ele está lá no PP. E o PP é uma força política na Bahia, assim, muito expressiva. É um partido que tem bastante dinheiro, um partido que tem gente eleita e tudo mais. O PP vai querer apoiar Flávio Bolsonaro, sendo que ele está com uma distância agora de 7, 8, 9% de pontos percentuais de intenção de voto nas pesquisas? Não vai. Porque ele não quer se queimar, porque ele já acha que o Lula vai ter uma votação estrondosa na Bahia e não vai querer ficar segurando o caixão de um presidente que não tem voto na Bahia. Então as lideranças estaduais elas começam a se insurgir contra. Se você não tem uma firmeza no seu acordo na liderança nacional, você não tem nada. E é isso o que está acontecendo. O Flávio ele está simplesmente perdendo o controle da sua campanha. Isso pra gente é maravilhoso, é uma notícia incrível, mas só me preocupa um pouco porque favorece muito diretamente o PT, né? Evidentemente. A essa altura do campeonato, o PT já está fazendo todos os acordos e conchavos e conversas de bastidores para conseguir trazer esses partidos. Eu não acho que ele vai conseguir, eu acho que PP e União vão ser neutros, se isso se resultar no final. Mas essa neutralidade ela vai abrir espaço, se for mesmo neutro, para que as lideranças regionais façam campanha para os melhores candidatos a presidente na ótica delas. Então não é impossível, se o PP não apoiar o Flávio, que o PP da Bahia apoie o Lula, que o PP esteja com o Lula na Bahia. Isso não é impossível. E isso, assim, isso reforça muito o palanque eleitoral do PT. Então, o que o PT quer e o que ele pode obter desse imbróglio é uma série de palanques eleitorais regionais, especialmente no Nordeste, para deixar o Flávio lá embaixo. A gente, em uma live aí, nós reagimos a uma pesquisa que mostrava que o Renan estava muito próximo do Flávio em um estado no Nordeste. E isso é um sinal do nosso excelente trabalho, mas também é um sinal do trabalho fraco do Flávio. E é isso que o PT quer. O PT quer palanques regionais que lhe sejam favoráveis nos estados que o PP tem força. E, assim, não é impossível disso acontecer. Absolutamente não é impossível disso acontecer. E isso é responsabilidade direta de uma campanha que está aí sendo desmontada. O Valdemar, você viu que o Valdemar tá desesperado, né? Sim. O Valdemar está desesperado, não só porque teve o negócio do dinheiro dele, que eu vou comentar depois, mas porque ele falou. Eu vi ele sendo interpelado por jornalistas, assim que teve a crise com a Michelle. E aí, uma das coisas que ele falou é, olha, se a gente começa a perder em casa, a gente não vai conseguir fazer nada. A gente já vamos sair perdendo, porque a gente já tá perdendo em casa. Então temos que resolver esse problema. Tá tentando resolver. Aí a Michelle, ela não está querendo resolver, claramente ela tá ali resistente. Eles dissolveram o cargo de presidente nacional do PL Mulher. Não há mais o cargo de presidente nacional do PL Mulher, agora é só cargos executivos regionais. Não houve uma conciliação até agora. Não sei em que termos vai acontecer uma conciliação. E agora, pior ainda, a Michelle ainda está surgindo com um novo movimento. Imparáveis. Os Imparáveis. O que é, assim, um movimento que lembra muito uma espécie de corruptela das coisas do MBL. Sabe, sei lá, o MBL fala, nós somos inevitáveis. Aí vai lá a turma Michelle, Nicolas, tá? Nós somos imparáveis. Obviamente tem uma emulação aí que tá acontecendo há muito tempo. Não acho que essa emulação venha da Michelle exatamente, ela vem na verdade do Nicolas. O Nicolas hoje claramente é um sujeito que ele quer criar um MBL do B. Ele está fazendo isso. O Nicolas está tentando criar um MBL do B formado por ex-MBLs. Isso, assim, isso é nítido.
Eu vejo um monte de gente que está associada a ele. O Ben Pontes tá claramente, o Costenaro tá claramente, o Pavanato tá, o Roda, essa galera toda. Tá todo mundo com o Nicolas. E o Nicolas, ele tá pegando assim. E ex-MBLs do passado também, Detone, não sei o quê. Ele formou ali um núcleo em torno dele, de bolsonaristas que são ligados a ele, de ex-MBLs que são ligados a ele, de ex-MBLs que querem, porventura, ter algum tipo de proeminência aí no futuro, e tá se reunindo em torno dele, e ele vai criar slogans desse tipo. A grande dificuldade aí do MBL do B é entender a densidade institucional do movimento, né? E isso eles não compreendem absolutamente, a densidade institucional do movimento. Para você criar uma coisa assim, você tem que ter muito trabalho de bastidor, sabe? Você tem que ter um trabalho, tem toda uma equipe aqui que vocês não conhecem. Tem toda uma galera que faz um monte de coisa que vocês não conhecem. Tem gente que de vez em quando aparece, mas que 90% do trabalho é trabalho de bastidor. Por exemplo, um cara como o Ian. O Ian, ele aparece eventualmente, ele já fez uns news comigo no passado, ele faz uma live lá do Clube do Livro, mas o que ele faz essencialmente é cuidar de uma série de operações, ele fica nos bastidores. Outras pessoas ficam nos bastidores, Couto fica nos bastidores, um monte de gente fica nos bastidores, fazendo coisas dos bastidores. Essas pessoas que fazem coisas dos bastidores, eu também faço bastante coisa de bastidor, elas dão densidade institucional ao movimento. E isso é uma coisa que o Nicolas não tem, o que os bolsonaristas não têm, que nenhum desses caras quer ter, porque todos eles são absolutamente viciados nisso aqui. Eles querem sempre o holofote. Cadê o holofote pra mim? Eu quero ser famoso, 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 tal. E eles ficam nessa coisa de ser famoso e querer o holofote a todo custo. E isso, obviamente, se traduz em você não conseguir fazer bastidor, em você não ter densidade institucional. Então, eu sinceramente não acredito que eles vão conseguir fazer nada, mas eles querem, né? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal para ajudar a deixar o Partido Missão cada vez mais conhecido. Até o próximo vídeo.